palavra do Senhor no livro de Jeremias, no capítulo 17, a palavra diz assim, 17:5. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparte o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se perturba nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí vem a resposta: eu, Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. O capítulo 17 de Jeremias está narrando a respeito do pecado, que o pecado, ele engana. E ele não só engana, ele destrói a sua vida, a vida daquele que pratica o pecado. O profeta Jeremias, vamos dizer que ele teve uma vida solitária, porque o próprio Deus chega até ele e fala assim: você não vai tomar mulher, você não vai ter filhos, você não vai ter filhas neste lugar, porque eu tenho um propósito com você como profeta, e o que eu tenho para você, você tem que cumprir. Então Jeremias ele não podia casar porque assim o Senhor determinou, não podia ter filhos porque assim o Senhor determinou. E isso era como o Senhor estava falando: você nasceu para esse propósito e é nisso que você vai manter até o fim. E é muito complicado quando a gente tem vontade de ter algo e o Espírito Santo de Deus vem até nós e diz: não, você não precisa pedir isso porque eu não vou te dar isso. Isso não está no meu propósito, naquilo que eu tenho na sua vida. Eu acredito que quando o Senhor falou com Jeremias que não era para ele casar com nenhuma mulher e nem ter filhos e nem filhas, o Senhor estava dizendo: Jeremias, eu já fiz um projeto, já fiz um plano na sua vida, e quando Deus faz um plano na nossa vida, não faz falta aquilo que nós queremos. Quando Deus fala para você, você vai exercer isso, você vai ter essa função na terra, ainda que eu sinta vontade de ter, mas quando Deus não colocou essa vontade em mim, é simplesmente uma vontade superficial, vai passar. E no caso de Jeremias, o Senhor já conhecia muito bem o coração de Jeremias e o Senhor estava dizendo: Jeremias, não é necessário você casar e não é necessário você ter filhos. Mesmo que ele, olhando as pessoas e vendo constituindo uma família, ele sentisse vontade. Mas o Senhor estava dizendo para ele: não, porque aquilo que eu já determinei na sua vida, é isso que vai acontecer. Independente da situação que você está vivendo ou que você quer, aquilo que eu coloquei no seu coração vai se realizar. Então o Senhor chama a atenção de Jeremias, porque acredito que Jeremias estava intencionado a outras coisas, em constituir família, em ter uma vida normal, e não ser um profeta como ele foi chamado. Então o Senhor faz um alerta para ele: Jeremias, eu te dou uma ordem, e se você cumprir esta ordem, eu te abençoarei. E é tão difícil quando nós queremos algo, e Deus chega para você: não, você não vai ter isso. Eu não vou realizar isso, porque isso não é o melhor para você, eu tenho coisas melhores para você. E a nossa pergunta é: será que Deus não me ama? Será que Deus não quer o meu bem? Porque eu tanto peço e isso não tem acontecido. E Jeremias, ele se sentia solitário, ele se sentia... Era um profeta, e todo profeta, querendo ou não, ele é solitário, porque tudo que sai da boca de um profeta que vem de Deus, as pessoas, elas vão acreditar, mas tem outras que vão zombar na sua cara e vão falar que você é um falso profeta. E no caso de Jeremias foi levantado naqueles tempos difíceis para profetizar a uma nação que não queria nada com Deus. E chega um momento que Deus vai avisando, Deus vai alertando para o povo consertar o seu caminho, e o povo não quer nada com Deus. Então Jeremias, ele entra
a confrontar o pecado daquele povo. Mas eu acredito que Jeremias estava num momento exaustivo, cansativo, e ele queria mudar o percurso, ele queria mudar a rota, porque aquilo não estava agradando. Eu quero lá profetizar, eu quero constituir família, eu quero ter filhos, eu quero ter uma vida normal. Mas quando Deus chama a gente com um propósito, mesmo que nós queremos estar fora desse propósito, nós podemos até dar aquela curva para querer sair, mas não sairemos, porque Deus determinou algo em nosso favor. Jeremias, no capítulo 1, o Senhor chama Jeremias, e eu lembro dessa palavra porque eu estava na Irlanda, e havia um pastor em cima do púlpito, eu estava ministrando a palavra, e havia um pastor em cima do púlpito que ele pegou e abriu a palavra, e ele falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele pegou e falou assim para mim: Deus manda te entregar uma mensagem em Jeremias, do capítulo 1 e do versículo 4 em diante. E a palavra dizia assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, né? Aquele sou limitado, Senhor, não sei falar, eu sou incapacitado. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Ele era muito criança, ele era ainda muito imaturo. Aí o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que põe na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Essa foi uma palavra que o Senhor ministrou através daquele homem de Deus no altar e falou isso comigo. E eu sei, porque eu tinha 19 anos na época, eu sei o que eu ouvi, porque eu já tentei de todas as maneiras fugir do projeto de Deus na minha vida. Eu já por várias vezes tentei, vamos dizer, esquivar do projeto e falar: não, Deus, usa outro, levanta outro, eu não quero isso para mim, isso é muito difícil para mim, eu não quero, nesse mundo agora, nos dias atuais, que as pessoas não levam nada a sério, eu não quero pregar a palavra, isso me cansa a mente, isso me deixa com o espírito, né, cansado, e não adianta. Havia uma palavra e Deus falou para mim assim: eu te chamei. Eu te formei no ventre materno, eu te conheci, e antes que você saísse da madre, da sua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. E quando Deus tem um chamado na nossa vida, eu falo para você: não adianta, você não escapa do chamado de Deus. Jeremias, ele estava solitário, ele estava cansado, ele estava angustiado. E tem coisas na vida que nós somos seres humanos, e eu tenho um chamado, né? Você tem um chamado de pregador, você tem um chamado de profeta, ou você tem um chamado de cantor, eu não sei. Às vezes você tem um chamado simples na administração da igreja, mas é um chamado que Deus confiou nas suas mãos e Ele quer que você execute. E às vezes nós, como seres humanos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça: eu estou muito cansado para isso. Eu estou muito exausto para isso, eu preciso sair desse meio e entrar em outro meio, porque senão eu não vou suportar a carga. E o que estava acontecendo com Jeremias era assim: Jeremias, ele não estava suportando o peso, a carga, porque o povo estava, desacreditando de tudo aquilo que Jeremias profetizava. Se eles aceitassem ainda a correção, mas eles não aceitavam, até que chegou um momento que Jeremias, a palavra diz lá em 14, Jeremias 14, 7, que fala que Jeremias intercede pelo povo. E a primeira intercessão de Jeremias foi completamente rejeitada. O Senhor não atendeu a oração de Jeremias, porque Deus já tinha avisado o povo e o povo não queria nada com nada. O que nós estamos vendo hoje no mundo atual é que as pessoas, elas ouvem a palavra, elas até recebem a palavra, mas elas não vivem aquilo que elas receberam. E no caso desse povo, eles até ouviam o que Jeremias estava falando, mas eles estavam desacreditando que Jeremias era profeta de Deus e que realmente Deus havia mandado para eles consertar as veredas. Aí o que Deus faz? Deus olha para aquele povo e Deus rejeita aquele povo. Deus olha para a maldade, Deus estava vendo a maldade deles. E Deus estava agindo era pelo amor ao nome dele, não pelo amor a Jeremias ou por amor àquela nação. Não, Deus estava agindo por amor ao nome dele.
Porque Deus conserva a sua integridade, Deus é íntegro, e Deus ele é santo. E não tente você tentar manchar a honra de Deus, porque ninguém mancha a honra de Deus. Né? Ai daquele que tenta se escarnecer do nome de Deus, porque podem até tentar, mas Deus vai cobrar e a balança de Deus ela não está quebrada. E o povo, eles estavam se multiplicando em pecado, eles estavam se multiplicando em rebeldia. E naquele tempo que existia a esperança de Israel, era o meu Redentor, era o meu Deus, aquela aliança linda, aquela aliança viva entre Deus, Abraão, Isaac e Jacó, os anos foram passando e as pessoas foram esquecendo desta aliança e foram adorando a outros deuses e trazendo a corrupção para o meio do povo. Então Jeremias, ele começa a interceder para o povo. E ele fala, Senhor, mas o Senhor está no nosso meio. E nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampare. Jeremias usou essas palavras para falar com Deus e o Senhor disse para Jeremias, Jeremias, eles gostam de andar errantes, eles não se detêm os pés e é por isso que eu não me agrado deles. Mas eles vão se lembrar da maldade. Eu vou me lembrar da maldade deles, eu vou punir o pecado deles. E Deus estava dizendo, Jeremias, não rogues por esse povo. Não rogues por este povo para o bem deles. Quando você jejuar, eu não vou ouvir o seu clamor. Quando você trouxer holocaustos e ofertas de manjares, eu não me agradarei deles. Antes eu vou consumi-los pela espada, pela fome e pela peste. Deus, ele é assim. É um Deus amoroso. É o Deus de amor. É o Deus da justiça. É o Deus da misericórdia. Mas ele é o Deus que ele vem e ele pesa na balança dele os atos. Os meus atos, os teus atos. Ele pega um país e ele pesa na balança. Esse país está em falta comigo. Deus olha para o Brasil e Deus fala, esse país está em falta comigo. E a coisa vai começar a apertar. E aperta. Deus olha para outro país e fala, esse país está em falta comigo. E Deus começa a balançar. Aí as pessoas começam a sentir. Aí a gente coloca a culpa na natureza, mas quem manda na natureza é Deus. Ah, mas isso é normal, é tudo coisa da natureza. Quem manda na natureza é Deus. Quando o Senhor disse, ondas, até aqui, daqui em diante vocês não passam. E elas passam? Não. Porque quem deu a ordem? Deus. Aí muita gente fala, não, mas tinha que acontecer. Não, Deus permitiu que acontecesse. E Deus estava dizendo, está rejeitado. A sua intercessão, Jeremias, está rejeitada. Aí Jeremias vai lá e tenta fazer a segunda intercessão pelo povo. Aí ele fala, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, não tereis fome, mas vós darei verdadeira paz neste lugar. Aí, porque Jeremias estava assim, Senhor, eu estou falando que o Senhor está mandando eu falar, mas está aparecendo profeta que está dizendo que não vai ter fome, que ninguém vai morrer, que vai estar tudo em paz. Aí o Senhor diz assim, não, mas Jeremias, os profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Né? Igual muita gente falou assim, que o Bolsonaro vai ganhar, que o Lula vai perder, e blá, 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 blá. Não foi de Deus. Porque o que é de Deus, acontece. Mas Deus me mostrou. Não, Deus não te mostrou não, porque se Deus tivesse mostrado, se fosse realmente Deus tivesse mostrado, acontecia. E ponto final. Coisas da emoção, coisas da nossa cabeça, coisas do nosso achismo. Nós enganamos. Por isso que eu li para você aqui no 17, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Esse engana bem. Então, assim, eu gosto de uma pessoa, eu quero que a pessoa ganhe. O que eu vou falar? O Espírito Santo de Deus está falando comigo que vai ganhar. E não vai ganhar. Porque Deus já projetou até o maligno, né, que está lá no poder, mas Deus permitiu.
Porque Deus também permitiu que Acabe e Jezabel estivessem no poder. Eles só estavam no poder, não é porque eles queriam, é porque Deus tinha permitido. E eles eram justos, não ímpios, maldosos, malvados, injustos. Mas Deus permite para tratar com o homem, Deus permite para tratar com uma nação, para mudar o cenário, Deus permite. Então, há coisas que nós temos que vigiar muito, né? E eu até falo com Deus, Senhor, me ajuda a ter vigilância nisso. Porque eu acho que um dos primeiros dons que Deus me deu foi o dom de profecia. Foi o primeiro dom que Deus me deu, que eu recebi de Deus, foi o dom de profecia. Então Deus me usava muito em profecia para profetizar. Mas eu fui percebendo que a carne também profetiza. Que as emoções também profetizam. E muitas coisas que saíram da minha boca, que não aconteceram, porque não era de Deus, porque era a minha emoção falando, ou porque eu queria o bem da pessoa, ou porque eu queria que a pessoa conseguisse algo melhor. Então, assim, vou profetizar. Mas Deus não estava mandando. E hoje tem uma coisa que eu temo muito, e tenho muito temor, é abrir a boca para profetizar. Tem que ter muito cuidado naquilo que você fala. Quando você fala assim diz o Senhor, presta atenção. Será que foi Deus mesmo que disse? Porque Deus cobra. Cobra tudo, vai cobrar tudo. Então a gente tem que ter muita atenção. E é um dom assim que eu tenho. Eu falo com Deus, só me usa na pregação para trazer a palavra, mas esse negócio de profecia, não quero, Deus. E Jeremias estava igual. Jeremias estava falando assim, mas eu estou profetizando uma coisa, mas o que eu estou ouvindo é outra. Jeremias? O que você está ouvindo, Jeremias? Não, eles estão dizendo que vai ter paz, que a espada não vai passar, que não vai consumi-los, que não vai ter cadáver, que não vai ter nada disso. Aí o próprio Deus fala, Jeremias? Mas os profetas, eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. E não está diferente hoje. Não está. Tem homem e mulher de Deus? Tem. Tem mulher e homem de Deus que quando abre a boca e fala assim diz o Senhor, acontece? Acontece. E há aqueles que dizem assim diz o Senhor e Deus não está? Também. Porque não está com a vida no altar do Senhor, bem dizer assim, não tem uma vida santa com Deus, vive uma vida de oba-oba, e depois assim diz o Senhor, e Deus não está, porque estão profetizando mentiras no nome do Senhor. É muito sério a gente profetizar na vida de uma pessoa, é muito sério isso. Eu na minha adolescência, na minha juventude, não tinha noção de quão sério é profetizar na vida de uma pessoa. É a vida de uma pessoa. Você está profetizando algo que vai acontecer e a pessoa, depois que recebe a profecia, ela coloca aquilo no coração e ela vai acontecer porque Deus falou comigo. E se não foi Deus, a pessoa vai ficar iludida e depois ela vai ficar tão revoltada e vai falar assim, Deus vai ficar revoltada não é contra você, vai ficar revoltada contra Deus. E ai daquele que faz isso. Porque Deus não enviou e está falando coisas que não deve. Senhor, mas eles estão falando, deixa eu falar, Jeremias, porque não estão falando de mim. Mas eu tenho uma palavra acerca desses profetas que estão profetizando em meu nome e eu não os enviei. Eu os não mandei. Diz para eles, Jeremias, que a espada virá, a fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, eu vou matá-los. Eu vou mostrar para o povo quem é o profeta de verdade. Aí lá no Jeremias 14:16 diz assim, o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, não haverá quem os sepulte, a ele, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade.
Deus não estava dizendo por dizer. Deus quando fala, Ele fala. Por isso que você tem que confiar na palavra do Senhor teu Deus. Ele quando fala, Ele fala. Ele quando te diz algo, pode acreditar, Ele vai fazer. Ele não retrocedeu, Ele vai fazer. Quando Ele diz para você que Ele vai salvar o seu marido, que Ele vai entrar na sua casa, que Ele vai libertar um ente querido da sua família, pode acreditar na palavra porque Ele faz. Quando Ele fala para você que Ele vai abrir a sua madre, você vai gerar um filho, você vai ter um filho, mesmo que os médicos dizem que não, mesmo que as circunstâncias dizem que não, Ele cumpre a palavra dEle. Quando Deus fala para você, eu vou entrar na vida do seu filho, eu vou libertar o seu filho das drogas, dos vícios. Quando Deus fala essa palavra para você, pega essa palavra, guarda no seu coração, porque Ele cumpre a palavra dEle. Deus, Ele usa sim os seus filhos aqui na terra e Ele não faz nada sem antes revelar os seus segredos a quem? Aos seus servos, os profetas. Então, quando Ele usa alguém para falar com você e você sabe que foi o Espírito Santo de Deus que está falando, você sabe que é o Espírito Santo. Você cria em você uma certeza que Deus, Ele não vai falar com você e não te deixará decepcionado. Jeremias vai pela terceira vez e faz outra intercessão. E ele fala assim: acaso já de todo rejeitaste a Judá, ou aborreces a tua alma, Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Jeremias não estava percebendo, Jeremias queria entender mais que Deus. Jeremias fala: não, Deus, seja mais leve, pega a tua mão, não pesa muito a tua mão. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Eu não tenho que ensinar Deus a trabalhar. Mesmo que às vezes dá vontade de falar: Deus, não é melhor o Senhor pegar assim, fazer assim, encaixar ali, tirar aqui? Às vezes dá vontade, né? De tentar explicar para Deus como é que Ele deve trabalhar. Não faça isso. Eu sei, Senhor, que o Senhor rejeitou já Judá. Eu sei que a tua alma já aborreceu a Sião. Eu sei, nós conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade, a nossa iniquidade, nossos pais, porque nós temos pecado contra Ti. Jeremias estava falando por ele e para o povo, mas Jeremias tinha um coração e o povo tinha outro. Entendeu? É a mesma coisa você pedir para Deus: Senhor, faça uma obra na vida dessa pessoa, mas você tem um coração bom, mas a pessoa não tem. E você está falando: Deus, tira essa pessoa dessa luta, porque eu preciso que essa luta finde, Senhor. E Deus falou: não, eu vou permitir porque a pessoa precisa de mudança, e a pessoa, para mudar, ela precisa passar por isso para entender que a minha mão está estendida e não está encolhida. E Jeremias fala: não nos rejeite por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória, de vergonha. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Jeremias estava exaltando o nome do Senhor. Senhor, nós dependemos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor faça algo por nós. Ou pode os céus de si mesmo dar chuvas? Não, Senhor, é tudo pelas tuas mãos. Não és tu somente o Senhor nosso Deus o que fazes isso? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Aí sabe o que a resposta de Deus para Jeremias? Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem: para onde iremos? Dir-lhes-á, assim diz o Senhor: o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, para o cativeiro. Porque os puni com 4 sortes de castigos, diz o Senhor. O nosso Deus, Ele avisa. Ele avisa. O nosso Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Ele não se sente feliz quando um ímpio desce à sepultura. Não se sente feliz com isso. Mas Ele também não aceita o pecado com ele, na morada dele. Tem que ser santo, tem que ser lavado no sangue de Jesus Cristo, tem que se arrepender de verdade, tem que ter um coração voltado a Ele, tem que ter sinceridade nos seus lábios, apartai de vós toda falsidade de lábios, tem que ser.
E às vezes não é fácil, não. Mas é aí que nós matamos a nossa carne e vivificamos o nosso espírito. No capítulo 15, o Senhor conforta o seu profeta, que foi Jeremias, porque Jeremias estava tão desanimado. E o Senhor diz assim: na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Deus está falando para ele: Jeremias, não te preocupas. Não te preocupa com as afrontas. Não te preocupa com o que eles estão falando, que estão chamando você de falso profeta. Não ligue para isso, porque no tempo certo, porque há um tempo para Deus tratar, no tempo certo, eu vou fazer que o teu inimigo te dirija súplicas. Vão te dirigir súplicas. Eles vão pedir para você interceder por eles. Eles vão pedir para você orar por eles. Jeremias fala: Senhor, tu sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Deixa eu falar uma coisa de Deus para você aqui nesse dia. Toda afronta que você já sofreu ou que você está passando por ela, não preocupe o teu coração. Porque no tempo certo, essas pessoas todas vão dirigir a você e vão suplicar para que você interceda por elas. Aqueles que duvidam do chamado de Deus na sua vida, não preocupa o teu coração. Aqueles que zombam daquilo que Deus faz na sua vida, porque tem pessoas aqui que são usadas por Deus, e Deus usa dessa maneira, dessa simplicidade, e zombam de você, e riem de você, e Deus está falando: não preocupa o teu coração com essas pessoas, porque no tempo da calamidade eu os visitarei. E Deus vai fazer com que se dirija a vocês e vão pedir que você ore por eles, que você interceda por eles. Eu quero dizer para você aqui que quando Deus toma uma decisão, acabou. Quando Deus decide fazer algo, ninguém tem o poder de influenciar a Deus. E ele estava falando aqui, eu li para você em Jeremias 17, eu sou o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como é que ele vai provar os nossos pensamentos? Com aquilo que nós ouvimos. Ele vai mostrar a você mesmo as suas atitudes diante da adversidade. Ele vai mostrar os frutos que tem dentro de você diante daquilo que ele vai fazer você colher. Entendeu? Ele vai colocar coisas na sua vida, adversidades, vai permitir coisas desagradáveis, pessoas serem desagradáveis, e você vai ver em você mesmo aquilo que você mudou, aquilo que você está mudando e aquilo que você precisa mudar. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu sei que eu estou falando com pessoas que confiam em Deus. Eu sei que você é bendito do Senhor, eu sei que você é como uma árvore plantada junto às águas, eu sei que você é aquele que estende as suas raízes para o ribeiro e não tem medo quando vem o calor, ou quando vem a dificuldade, ou quando vem a adversidade, porque a sua confiança está em Deus. Você sabe que no momento mais crucial, quando não há esperança, sempre vem uma resposta da parte de Deus. Naquele momento que você pensa assim, não, agora deu por findado, acabado. Aí vem uma resposta de esperança da parte de Deus. Há uma música que fala assim, nem tudo é para minha morte, mas é para que eu possa crescer. É isso que Deus quer que você faça, que você possa crescer nele. Jeremias, ele aceitou o chamado de Deus na vida dele, e ele concluiu. Ele sofreu demais esse homem. Passou muita perseguição, foi preso, lançado dentro de um poço, humilhado. Mas a palavra que Deus usou esse homem para profetizar aconteceu ou não? Aconteceu. O povo foi levado cativo, ficou tudo destruído, não havia mais esperança, porque Deus não brinca de ser Deus. Deus não é uma criança.
Deus não é uma criança. Deus quer que nós sejamos, né, como uma criança que sabe perdoar. Às vezes está chateado, passa um tempinho, já nem se lembra mais daquilo. Isso que Deus quer de você. Mas Deus quer que você seja adulto diante das escolhas da sua vida. Que você possa entender que tem que ter responsabilidade, e tudo que eu escolho, eu vou comer daquilo que eu escolhi. É a mesma coisa quando você tem uma mesa posta diante de você e você tem várias variedades para você degustar, e tem umas que você gosta mais, uma que você gosta menos, mas você quer experimentar de tudo para saber, né, o sabor daquilo, para sentir o sabor daquilo. Mas no caso do reino de Deus não é assim. Eu não posso experimentar tudo e depois falar, agora eu vou ficar com essa parte. Não, eu tenho que tomar uma decisão agora. Eu tenho que escolher as coisas agora. Eu não vou deixar quando eu estiver num leito de hospital, deitado numa cama, esperando, né? Sabendo que a morte já está ali, pronta para me buscar. Aí eu vou decidir, porque muita gente só decide na última hora, se arrepende na última hora. Mas porque não teve uma oportunidade de se arrepender enquanto tinha saúde, tinha vida. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, Ele permite a salvação. O ladrão na cruz, ele se arrependeu no último momento e Jesus o perdoou. E quem somos nós para julgar? Não, mas eu estou falando de pessoas que conhecem, que têm anos e anos diante de Deus, que sabe, conhece muito bem o Velho Testamento, o Novo Testamento, os mandamentos, mas não sabem separar as coisas. Hoje experimenta uma coisa, amanhã experimenta hoje, e tem um banquete na sua frente. Mas você quer experimentar de tudo e não quer comer aquilo que realmente vai te dar a vida eterna. O Espírito Santo de Deus está falando aqui: maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quem se aparta de Deus é maldito. Quem confia mais no homem que em Deus já se faz automaticamente maldito. Quem pega a sua força, né, porque fala do seu braço, o braço é força. Quem pega da sua inteligência e põe acima de Deus e acha que só consegue porque é bom, é maldito. Porque em todo tempo a minha confiança tem que estar em Deus, no Pai. E eu sei que é por Ele que eu consigo as coisas. Você pode observar que as portas, elas abrem na sua vida, mesmo você se esforçando e tudo, mas é Deus que está ali te impulsionando a entrar por elas. Eu às vezes olho para a minha vida e vejo assim, essa porta só se abriu porque Deus abriu, porque se fosse por mim eu não conseguiria. E é assim, na vida de um servo de Deus, daquele que confia em Deus, a gente sabe que todas as coisas estão cooperando para o meu bem. E Deus está me levando para viver uma vida plena diante dele. O que Deus tem para você é uma vida plena. É uma vida rica. E rica não é de sentido, estou falando de sentido financeiro, não, de muito dinheiro no banco, não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida feliz com Deus, plena com Deus. Mesmo em meio à adversidade, eu sou feliz porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha casa. Eu sou feliz porque a paz dEle está dentro de mim, a alegria dEle reina dentro de mim. Eu estou feliz porque eu sei que em tudo que eu estou passando, Ele nunca me abandonou e jamais vai me abandonar. Deus nunca abandonou Jeremias nos momentos mais difíceis da vida dele, e no momento mais crucial o Senhor vem e conforta ele e fala: Jeremias, não te preocupes, eu vou tratar com aqueles que zombaram de você. Quem é fiel a Deus, quem é servo de Deus verdadeiramente, ele não vai se justificar, ele não vai entrar numa guerra, numa batalha, não, ele vai colocar na mão de Deus e deixar que Deus justifique as suas causas. Hoje eu estava na Câmara Municipal de outra cidade, fui lá buscar uns documentos de uma casa, e havia um senhor, chegou umas 3 pessoas, 2 mulheres e um homem, e ela estava à espera de uma pessoa que trabalha lá na Câmara, um senhor, e ele chegou com umas pastas, e eles começaram a falar, e eu não estava nem tomando atenção daquilo, que eu estava conversando com a outra senhora, com outra coisa, eu não estava com o meu ouvido muito atento, mas chegou um momento que meu ouvido voltou todo para a conversa deles, porque ela gritava como uma louca.
E ela, põe-te na tua vida, você é um mentiroso e não sei o quê. E eu fiquei assim, gente, que é isso? E o homem assim, muito sem graça, sabe, tentando explicar, e ela gritar com ele. Não sei se ele tem razão ou deixa de ter, não sei o que se passou, mas são excessos indesejáveis. São coisas que eu posso evitar, constrangimentos. Se ela está desacreditando da palavra dele, ou se ele realmente é um mentiroso, pela forma e expressão que ela ali deixou declarado, eu não preciso mostrar para o mundo aquilo que está dentro de mim. O certo era falar com ele numa sala e explicar a situação, falar, não estou de acordo com a situação, eu já vim cá várias vezes, você me disse isso e aquilo. Não sair gritando para que todo mundo olhasse para ele e ele se sentisse envergonhado. Não sei se é falho, se não falhou, não me importa. Porque eu só mostro para as pessoas aquilo que eu tenho dentro de mim. E aquela jovem tinha um escândalo dentro dela, porque ela só se sentia importante ou só se sentia atendida quando gritasse para que todo mundo a ouvisse. E eu posso evitar muitas coisas que vai constranger não só a mim, mas as pessoas que estão à minha volta. A minha ira eu posso apaziguar com a paz de Deus dentro de mim. A minha ira eu posso deixar de lado, sabe com o quê? Com a palavra de Deus habitando dentro de mim. E só Ele tem o poder de mudar isso dentro de você. Só Ele tem o poder de mudar esse comportamento, a sua atitude, o seu temperamento. O Espírito Santo, ele entra dentro de você se você deixá-lo, ele trabalhar. E ele trabalha de uma forma que você nem percebe. Mas ele está ali trabalhando e quando você for ver, você mudou muitas coisas que por você mesmo você não conseguiria mudar. Eu quero dizer esta palavra para você, você é bendito porque você confia no Senhor. Não seja maldito de confiar na sua própria inteligência, na sua própria capacidade, mas seja bendito do Senhor porque a sua esperança está nele. E Ele tem um chamado na sua vida, e eu falo, não adianta fugir daquilo que Deus já determinou, vai se cumprir. E quando a gente está dentro do propósito de Deus, nós somos as pessoas mais felizes da face da terra. Porque nós estamos realizando aquilo que o nosso Pai determinou. Fica com essa palavra no teu coração. Você não vai ter medo quando vier o calor, quando vier a dificuldade, quando vier alguma coisa para me tirar o sossego. Não, eu não vou temer, porque eu sou como uma árvore plantada junto às águas. Eu tenho as minhas raízes, elas estão bem aprofundadas. E pode vir o calor sobre as folhas, pode até afetar o exterior, mas o meu interior não, ele está intacto. Porque a minha confiança está em Deus. Eu não vou me perturbar, eu não vou me deixar rebaixar, bem dizer assim, porque tem gente que se sente tão deprimida que abaixa a cabeça e o inimigo está pisando na sua cabeça e você está... É assim não é assim não, você é filha de Deus, levanta a sua cabeça. Você tem frutos aí, muitos frutos, e você pode dividir com as pessoas que estão à sua volta. Deus te deu talentos, Deus te deu capacidade, Deus te deu inteligência, entendimento. Usa os frutos que tem dentro de você, não abaixe a cabeça para o teu inimigo, não é ele que manda na tua vida, não é ele que dá a última palavra, é Deus, o teu Criador. Seja bendito do Senhor, não confia no teu coração, porque só o Senhor é que esquadrinha o coração, e se Ele está tratando com uma pessoa que você ama, se Ele está entrando numa situação que você pediu para entrar, mas você não queria que entrasse desse jeito, mas de outra forma, mas Ele entrou desse jeito porque Ele achou que era melhor entrar desse jeito, confia nele, porque Ele é que esquadrinha o coração e prova os pensamentos. E depois que Ele prova, depois que Ele esquadrilha o coração, aí Ele vai dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Essa é a palavra de Deus para você. Deus, ele é fiel em toda a sua palavra. Ele é fiel em tudo aquilo que ele falou com você. Tem coisas que você vai pedir a Deus e Deus vai dizer não. Que você vai interceder e vai ser uma intercessão, 2 intercessões, 3 intercessões e Deus vai dizer não.
Mas não é porque ele é mal com você, não, porque ele está dizendo para você, sou eu que esquadrinho o coração. Sou eu que provo os pensamentos, e se eu estou fazendo isso, é porque eu sei o que é melhor. Fica com essa palavra no teu coração. Deus falou com você e você sabe disso. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, aonde você estiver ouvindo, me ouvindo. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Amém? Um beijo forte aí no seu coração. Fica na paz.